Olá, queridos, bom dia! Vamos para mais um conteúdo, né, da nossa apostila de geografia e hoje, finalmente, nós vamos finalizar a apostila número 3, né, nossa apostila do terceiro bimestre. O módulo 19 é o último módulo, tá? E é um módulo que fala sobre características e estrutura da população brasileira. Bom, aqui nós temos os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 19. E a gente começa trabalhando o conceito de demografia, tá? Demografia é a área da ciência, né, geográfica, que tem por objetivo estudar a população, tá? Não só a população brasileira, tá? Mas a demografia é a ciência utilizada para dados populacionais em todos os lugares do mundo, tá? Aqui no Brasil, esses dados de demografia, eles ficam a cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O IBGE, vocês certamente já ouviram falar. O último recenseamento, né, ou o último censo aqui do Brasil foi em 2010, ou seja, já tem 10 anos, né? São funcionários, né, contratados do governo, pelo governo federal e normalmente eles ficam percorrendo, né, durante 3 meses cerca de 60 milhões de domicílios, né, casas, e eles vão para fazer a coleta de dados relativos à população. Que tipo de dados são esses que são coletados, gente? Número, né? Número de pessoas que moram naquele determinado domicílio, o sexo, né? Quantos feminino, quantos masculino, idade, religião, estado civil, renda, escolaridade, enfim, é uma infinidade de perguntas, né? É um questionário bem amplo e através desses dados que são coletados, você consegue conhecer o povo brasileiro, né? As características da população brasileira. Parece que agora em 2020 vai ocorrer um novo censo, né, por decisão do governo. Já tem 10 anos, então realmente, normalmente esses censos populacionais são necessários de fato a cada 10 anos, tá? E por que é importante a gente conhecer a nossa população, as características da nossa população, tá? Esse conhecimento, né, essa coleta de dados, ela é importante tanto do ponto de vista político, cultural e econômico. Por quê? Porque é através desses dados que a gestão pública, né, em todas as esferas, né, tanto as prefeituras, né, os governadores e a federação, né, governo municipal, estadual e federal, é através desses dados que as esferas públicas vão desenvolver políticas públicas para melhoria das condições de vida da população, tá? Mas em que área você vai desenvolver essas políticas públicas, né? O quanto de investimento cada área precisa, né? Como é que você faz para saber? Exatamente através do censo, tá? Bom, e antes da gente passar para as características, né, propriamente dita da população brasileira, a gente precisa entender alguns conceitos demográficos, tá? São alguns conceitos que a gente trabalha dentro de demografia, tá? São vários, né? A gente vai ver aqui um por um com calma. Primeiro, a gente tem a taxa de natalidade, tá? Gente, o que é taxa de natalidade? A taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos, né, para cada 1.000 habitantes dentro de um ano, tá? Então, normalmente você tem uma localidade, né? Então, por exemplo, quantas crianças nasceram na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2019, né? A gente não pode colocar 2020 porque o ano ainda não acabou. Então, quantas crianças nasceram, né? Quantos bebês nasceram na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2019, tá? Então, é dessa forma que se calcula a taxa de natalidade, a quantidade de nascimentos para cada 1.000 habitantes em um ano. Essa é a fórmula, tá? Taxa de natalidade, número de nascimentos vezes 1.000, né? Porque é a cada 1.000 habitantes, dividido pela população total, tá? A gente tem também a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos
a cada 1.000 habitantes em um ano, tá? Então, se a taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos, a taxa de mortalidade vai ser a quantidade de óbitos, tá? De mortes dentro de uma determinada localidade num período de um ano. Bom, aqui a gente tem o conceito de crescimento vegetativo, tá? Então, você pode chamar tanto de crescimento vegetativo ou natural. O crescimento vegetativo, ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, você vai pegar uma determinada localidade e aí você vai fazer uma conta, né? Você vai pegar a quantidade de crianças que nasceram, né? O total de nascimentos dentro daquele ano, e você vai diminuir pela quantidade de óbitos, tá? Dessa forma, você consegue determinar se o crescimento vegetativo daquela localidade, se ele é positivo ou negativo, tá? Se tiver nascido mais crianças do que óbitos, né? Então, se a gente teve mais pessoas nascendo do que morrendo, então o crescimento vegetativo é positivo, tá? Então, a população tende a aumentar, tá nascendo mais e tá morrendo menos. Agora, se a taxa de mortalidade for maior do que a taxa de natalidade, então a gente entende que tá morrendo mais pessoas do que nascendo, tá? Então, o crescimento vegetativo ele pode ser negativo, tá? A gente tem também um outro conceito da demografia, que é a taxa de fecundidade, tá? É muito importante que vocês não confundam a taxa de fecundidade com taxa de natalidade. Tem muito aluno que confunde, tá? Por quê? Taxa de natalidade é a quantidade total de nascimentos de uma determinada região num período de um ano, tá? Já a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos, né? Uma média de quantos filhos cada mulher terá ao longo da sua vida, tá? Numa determinada área, obviamente. Então, é um conceito diferente. No Brasil, houve uma época em que a taxa de fecundidade, né, ou seja, o número de filhos por mulher era muito alto, tá? Então, como vocês podem olhar aqui no gráfico, ó, na região norte, na década de 60, o número de filhos por mulher ultrapassava 7,5, né? Então, era uma média de 8, 9 filhos por mulher, tá? Ao longo dos anos, a taxa de fecundidade ela vai diminuindo aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, se vocês olharem o gráfico, cada corzinha dessa é um ano, tá, gente? Então, ó, a gente tem o Brasil como um todo, né? O primeiro item é Brasil, é o país, é o total do país. E depois você tem dividido pelas regiões, tá? Então, você tem região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. E cada cor é um ano, tá? Então, por exemplo, na região norte, se você olhar na região norte, o ano de 1960, que é esse verde meio abacate aqui, um verde abacate, né? Você vê que a linha ultrapassa 7,5, tá? E aí, se você olhar o que está em roxo, que é a última linha que representa 2010, né, que é o último censo feito, você vê que em todas as regiões do Brasil essa linha está abaixo de 2,5, né? Então, o que isso significa? Que em 2010 a taxa de fecundidade no Brasil era em média 2 filhos por mulher, tá? Então, isso diminuiu muito ao longo dos anos. E aqui a gente tem conceitos diferentes, tá? O primeiro conceito que a gente tem é ou expectativa ou esperança de vida, tá? Expectativa de vida ou esperança de vida, você pode chamar das duas formas, corresponde ao número de anos que uma pessoa, um determinado indivíduo, vive, tá? E é óbvio que essa quantidade de anos vai depender das condições
do local aonde esse sujeito vive, tá? Então, quanto maior a qualidade de vida desse local, quanto maior a qualidade da saúde pública, da segurança, educação, fatores relacionados ao bem-estar coletivo, a lazer, tá? Então, quanto melhor a qualidade de vida de uma determinada localidade, maior a expectativa de vida dessa população, tá? Atualmente, segundo os dados do IBGE, a expectativa de vida aqui no Brasil é de 75,5 anos, tá? Mas é muito importante, gente, que vocês levem em consideração que o Brasil é um país muito desigual, né? Tô falando de desigualdade socioeconômica mesmo, tá? Então, a gente tem regiões no país que são mais desenvolvidas do que outro, e é óbvio que isso afeta na expectativa de vida, tá? Então, a expectativa de 75,5 é uma média geral do país. Mas se você for analisar de região para região, você vai ver que, por exemplo, a expectativa de vida na região sudeste é maior do que na região norte, tá? E embaixo a gente tem dois conceitos em relação também à população. O conceito de populoso e o conceito de povoado. Isso é muito importante, tá? O conceito de populoso, ele está atrelado à quantidade absoluta de pessoas num determinado local, tá? Então, por exemplo, populoso está atrelado à quantidade de brasileiros, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele é considerado um país populoso, tá? Muita gente morando aqui no Brasil. Agora, o conceito de povoado, ele está atrelado à quantidade de indivíduos por quilômetro quadrado. E aí a gente fala que o Brasil, ele é populoso, mas que o Brasil não é povoado. Por quê? Porque existe uma concentração desigual da população brasileira pelo território, tá? Então, existem regiões brasileiras que são mais povoadas do que outras, né? A gente sabe que no Brasil, a maior parte da população se concentra nas regiões litorâneas, né? Nas regiões próximas ao litoral. E mais para dentro do continente, na região centro-oeste e região norte, a gente tem áreas onde você não tem densidade demográfica, tá? Então, repetindo, populoso tem a ver com a quantidade total da população, quantidade total de pessoas, tá? Quantidade absoluta. E povoado tem a ver com quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, o Brasil, ele é considerado um país populoso, né? Tem uma das maiores populações do mundo, mas não é considerado um país povoado, visto que a sua população se concentra de forma desigual no território, tá? E aí, quando você tem um lugar que é muito povoado, né, que tem muita gente dentro daquela quilometragem quadrada, né, a gente fala que aquela cidade, aquele país, aquele estado apresenta uma maior densidade demográfica do que outro lugar, tá? Bom, e aí agora a gente vai ver as fases, né, que são as características de fato da população brasileira, e a gente vai ver em que fase são fases de crescimento demográfico no Brasil, tá? Cada fase está atrelada a um conjunto de características. Então, por exemplo, a fase 1, ela está muito atrelada, a primeira fase. A fase 1 é a primeira fase da transição demográfica, tá? Ela está muito atrelada à pobreza, baixa qualidade de vida, né? Então, a fase 1 também está muito associada aos locais do planeta os mais pobres. Na fase 1, você tem uma alta taxa de mortalidade, e aí essa mortalidade ela pode estar associada à violência, à estrutura de saúde precária, né? A estrutura farmacêutica e sanitária. Alta taxa de natalidade também, tá? Porque se você tem baixa disseminação de métodos contraceptivos, se você não tem a mulher inserida no mercado de trabalho, né? Então você vai ter taxa de natalidade alta. E aí, em que momento da sua história, né, o Brasil passou pela primeira fase, né, de transição demográfica? Então, aqui no Brasil,
o Brasil ficou na fase 1, né? Desde o seu período colonial até mais ou menos a década de 30, né? Então, o Brasil ficou muito tempo na fase 1 de transição demográfica. A fase 2, ela já está mais associada a uma queda na taxa de mortalidade, né? E por que você tem uma queda na taxa de mortalidade? Porque você vai ter uma melhora nas condições de saúde pública, né? Nas condições hospitalares, sanitárias e farmacêuticas, o que vai contribuir para uma diminuição da proliferação de doenças, né? E aí, em que momento da história o Brasil entrou na sua fase 2? A partir da década de 30, tá? Então, a partir da década de 30, ele sai da fase 1 e entra na fase 2, tá? Então, essa mudança, né, ela foi possível graças às melhorias de infraestrutura, de saúde pública, né, comercialização de medicamentos, principalmente a penicilina, tá? Fase 3, tá? Então, quando que o Brasil entra na sua fase 3? As características da fase 3 tá muito associada à queda acentuada, né? Ou seja, queda significativa na taxa de natalidade, né? Por que a taxa de natalidade começa a cair? Primeiro, em função da urbanização, aumento do custo de vida, fica muito caro, né? Você ter um bebê, os custos aumentam. Uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, né? E aí as mulheres acabam optando por não engravidar ou por engravidar mais tarde, né? Em outro momento da vida. A disseminação de métodos contraceptivos também vai contribuir para a queda dessa taxa, porque isso vai possibilitar as famílias planejar não só o número de filhos, mas quando ter esses filhos, tá? No caso do Brasil, a gente começa a transição da fase 2 para a fase 3 na década de 60, tá? E isso se estende até hoje. Esse também é o período em que o Brasil ele passa a ter uma população urbana maior do que a população rural, tá? E aí, obviamente, que as populações urbanas, né, até por esses fatores citados anteriormente, a tendência da população urbana é ter realmente um número de filhos menor, tá? E a fase 4, tá? Que é a última fase da transição demográfica, é uma fase que apresenta tanto, né? Acontece dos dois lados. Você vai ter baixa taxa de mortalidade, mas você também vai ter baixa taxa de natalidade, tá? Então, ou seja, se a taxa de natalidade está muito baixa, você pode ter alguns problemas, como você vai ter um envelhecimento da população, né? Você tem uma expectativa de vida alta, as pessoas estão envelhecendo, mas não está nascendo ninguém, né? Porque a taxa de natalidade está baixa. Então, você vai ter o envelhecimento da população, tá? Você vai ter uma redução da PEA, que é a população economicamente ativa, né? Que é a população em idade de trabalho. E esse cenário, ele pode acarretar alguns problemas, principalmente em relação ao pagamento de aposentadoria, né? Se você tem uma população envelhecida, o seu custo com a aposentadoria, obviamente, vai ser muito maior, tá? E aí, nesses casos, alguns países acabam optando pela mão de obra migrante, né? Por atrair migrantes para trabalhar, já que você não consegue repor a população economicamente ativa, tá? Aqui no Brasil, a gente ainda não alcançou de forma plena a fase 4, tá? A fase 4 ela é muito característica de países já desenvolvidos, né? Países europeus, enfim. Pela estimativa, né, pelos estudos demográficos do IBGE e de outras instituições, há uma previsão de que o Brasil comece a entrar na fase 4 a partir de 2030, tá? Só que assim, gente, repetindo o que eu falei nos slides anteriores, o Brasil, né, ele é um país de dimensões continentais e a gente apresenta muita desigualdade socioeconômica entre as nossas regiões, tá? Então, a gente tem dentro do Brasil regiões que são mais desenvolvidas do que outras. E aí, essas regiões, essas áreas que são mais desenvolvidas, elas já apresentam características da fase 4, tá? Mas você ainda tem regiões do Brasil com características das outras fases da transição demográfica, tá? Eu tenho quase certeza que esse é o último slide.
Lembrando que esse é o conteúdo do trabalho de quarto bimestre de vocês, tá? No trabalho vai cair o conteúdo do módulo 18 e do módulo 19, tá? No nosso trabalho. Qualquer dúvida que vocês possam ter em relação ao trabalho, o colégio vai enviar para vocês em breve ainda, né? Vocês ainda vão receber esse trabalho do colégio. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao trabalho ou ao conteúdo propriamente dito, vocês podem me procurar no nosso horário de atendimento lá na plataforma ou pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida me procurem. Beijo para vocês e boa semana.